Profeta Abacuque, capítulo de número 1, versículos de 1 a 4, por favor. Livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1, versículos 1, 2, 3 e 4, por favor. Diz o texto assim. Abacuque, se você pegar aí Mateus, Malaquias, você vai encontrar aí o quarto ou quinto livro antes de Mateus. Aí é mais fácil. Quarto ou quinto livro antes de Mateus. Estava com sede. Quem encontrou, diga amém. É fácil, você não tem segredo aí. Diz assim o texto. A profecia que viu o profeta Abacuque. Versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei com violência e não me salvarás. Por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida? Vou repetir essa parte B aqui, que diz assim: porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida? Levante a sua Bíblia para o céu assim comigo. Levante a sua aberta. Diga assim: Deus, mais uma vez, Deus, fala comigo, porque a tua palavra é a verdade que liberta. A tua palavra. Assenta no seu lugar. Você pode dar um glória a Deus aí? Irmãos, olha aqui para mim. Esse livro do profeta Abacuque, há uns dias atrás, esse livro começou a me confrontar. Porque como pregador do Evangelho, todas as vezes que nós falamos de um culto de avivamento, a primeira pessoa que nós lembramos, ou o primeiro livro que nós lembramos, é simplesmente o livro de Abacuque. Aí nós vamos ler o capítulo 3, que diz: aviva, ó Senhor, a sua obra, não é isso? Sempre nós vamos lembrar do capítulo de número 3 de Abacuque. Mas você vai perceber que o livro de Abacuque, ele não é muitas vezes o que muitos de nós pregador pensamos. Para que você entenda esse livro de Abacuque aqui, eu preciso trazer à sua memória algumas coisas. Abacuque, ele é um livro que não é Deus falando com o povo. Quem está me ouvindo, diga amém. O livro de Abacuque não é Deus falando com o povo. Como assim, pastor? Geralmente os livros os pequenos, os profetas menores, como conhecido, você vai perceber que é Deus dizendo: assim diz o Senhor. O profeta ia lá e falava: diga para o meu povo. Não. O livro de Abacuque, ele não é Deus falando com o povo. Pelo contrário, é o profeta falando com Deus. Eu vou repetir. O livro de Abacuque não é Deus falando com o povo. É simplesmente um profeta que surge em um período da nação que começa a questionar e a falar com Deus. E o livro começa com duas perguntas. Qual é a primeira pergunta? Até quando, Senhor? E a segunda pergunta é: por que Deus? As duas perguntas que começam o livro é assim: até quando, Senhor, e por que Deus? Quando Abacuque escreve esse texto, fazendo-se essas duas perguntas, dizendo até quando e por quê, é porque a nação de Israel estava em um cativo babilônico. Você vai perceber-se que o livro de Abacuque
nesse período que acontece, é o mesmo período de Jeremias. Se você pegar Lamentações, você que gosta de ler Bíblia, você vai pegar Lamentações e Jeremias, é o mesmo, bem dizer, contexto. Por quê? Porque nesse tempo, quem estava no governo era um homem chamado Jeoaquim, que o seu nome foi mudado, que antes, dado ao seu pai, era Eleoaquim. O rei Nabucodonosor mudou o seu nome, e o nome dele foi dado a Jeoaquim. Você vai perceber-se que esse moço chamado Joaquim é simplesmente filho de um grande avivalista, ou de um grande reformador do evangelho. Quem que é? Joaquim era nada mais e nada menos do que filho de Josias. Quem era Josias? Se você pegar Crônicas capítulo 34, 35, 36, você vai perceber que ele chega em Judá e faz uma reforma ministerial. Ele faz uma reforma espiritual. E interessante que a reforma que Josias faz, ele consegue trazer o avivamento, ou reavivamento a uma nação. Preste atenção. Josias, ele lê a Bíblia diante do povo. Quando ele acha a Bíblia, a primeira coisa que ele faz é ler a Bíblia diante do povo. E coloca o povo para se arrepender. Eu vou aplicar aqui, escuta, olha aqui para mim, ei, olha para mim. Josias trouxe reavivamento, leu a Bíblia. O seu filho Joaquim, quando Jeremias vai falar do rolo da lei, ele manda rasgar a lei, bater em Jeremias e ainda matar o profeta Urias. Agora, olha a diferença. Não é porque uma geração temeu a Deus que a outra geração vai temer. Não é porque os seus pais serviu a Deus que os filhos vão querer servir. Preste atenção. Um dos piores reis, chamado Joaquim, leva a nação à maior desgraça espiritual. Então Israel começa a viver uma crise chamada crise no governo. Porque o seu irmão Joacás, ele assume, mas o Egito mata ele. Então Joaquim assume, para não morrer, faz aliança com Babilônia. Você vai perceber que Deus, então, permite a nação ir para o cativo, chamado cativo babilônio, no ano 606, esse período que estava esse moço chamado Abacuque, no período do ano 606 a.C., e a nação começa a sofrer. E quem é que Deus começa a usar para tratar com a nação? Quem está comigo, diga amém. Amém. Quem está entendendo, diga aleluia. Amém. Eu vou continuar. E quem é que Deus usa para tratar com a nação dele? Deus usa Babilônia. Babilônia é símbolo do orgulho, símbolo do eu. Eles construíram um templo, construíram um muro de 30 metros de altura que passava 3 carros de guerra um do lado do outro. Seus jardins eram os mais belos da época, por conta de suas mulheres que eles ofereceram Nabucodonosor a elas. Então a Babilônia era o símbolo do orgulho, e Deus estava permitindo um povo, caldeus, babilônicos, pisar no povo dele, sendo uma vara de corrigir a nação de Israel. Agora, neste momento, aparece o profeta Abacuque na história. Ele aparece perguntando a Deus até quando e por quê. Mas por que Abacuque pergunta a Deus? Porque Abacuque vive um momento do silêncio de Deus. Deus não fala, pastora Fernanda, com o povo. Deus não fala, pastor Éder, com ninguém. Deus faz silêncio em meio àquela circunstância. Israel estava na mão dos ímpios e estava sendo pisado, massacrado, e Deus não fazia nada. Você vai perceber que próprio Jeremias fala nesse tempo que as mulheres e crianças eram mortas. Você vai perceber-se que o texto, que a história bíblica nos chama a atenção de ver esse homem que teve coragem de escrever um livro em 3 capítulos, ao perceber que Deus não falava, ele agora decide chamar Deus a uma conversa. Ele decide chamar Deus para conversar com ele. E aqui que eu quero falar com você. Eu vim aqui para trazer uma palavra de Deus a alguém que está sentado a este banco. Eu vim trazer uma palavra para quem entrou aqui e sentou aqui, dizendo assim: hoje Deus precisa falar comigo.
porque eu não estou aguentando de ver o que está acontecendo e parece que Deus faz silêncio comigo. Parece que Deus não me responde. Eu estou pregando para alguém que entrou com duas perguntas aqui hoje: até quando eu vou viver o sofrimento? Por que o Senhor está permitindo isso? Senhor, até quando vai acontecer? Até quando o Senhor vai permitir isto? Foi o que Abacuque começa a orar: Senhor, por que que o Senhor está permitindo? Até quando? Israel vive a crise do governo. Israel vive a crise moral por fazer aliança com o ímpio. Terceiro, Israel vive a crise social que estabelece. Não tinha mais alimento. Quarto, Israel vive a crise espiritual. Deus não descia para a nação. Então o livro de Abacuque é um livro de conflito interno dentro do profeta e uma crise externa. O que é? Duas crises. A primeira interna, de não entender por que Deus permitia e Deus não fazia nada. Não é assim? Eu estou pregando para alguém que está vivendo essas crises. Aquela crise dentro dele, não está entendendo que Deus não quer falar, Deus não quer responder. Deus não usa profeta para dizer assim diz o Senhor. Deus não usa ninguém para sapatear. Parece que Deus está lá em Betim, parece que Deus está lá em Timóteo, mas aqui em Birité Deus não está. O que é que está acontecendo, pastor? Eu não estou entendendo. Porque eu venho na igreja, eu oro, eu busco, eu só estou vendo desgraça na minha família. O meu filho nas drogas, minha filha na prostituição, meu marido me traindo, a minha esposa, é só vida desgraçada, minha empresa falindo. Eu não estou entendendo que eu venho na oração, eu jejum, eu oro, mas até quando Deus vai permitir isto? Eu não estou entendendo por quê. Eu não estou entendendo e eu estou perguntando: Deus, por que está acontecendo isto, Deus? Isso começa a confrontar o profeta ao perguntar, ao ver o ímpio passando prosperidade, o ímpio andando de carro zero, casa, apartamento, e você percebe que o ímpio no Natal fez churrasco, ano novo, bebeu o dia todo, prostituiu, aprontou, tem casa, carro, tudo bom, e você mal está comendo ovo na tua casa, mal está tendo gasolina no seu carro, e você questiona Deus: por que o ímpio está assim? Olha para dentro de você e você começa a dizer assim: mas eu sou dizimista, eu sou fiel, eu oro a Deus e parece que Deus está olhando para mim, fechando o rosto, virando as costas. Eu estou dizendo para alguém que está aqui, que está perguntando: até quando, Senhor? Eu estou me lembrando de um homem chamado Jó, que não fez nada, pastora Fernanda, só apenas decidiu servir a Deus. E um dia Deus olhou para o diabo e disse assim: você observou meu servo Jó? E o diabo diz assim: observei. Mas também observei a segunda coisa, que é: ele só é alguma coisa porque ele tem. Se eu tirar tudo que Jó tem, eu duvido se ele vai ser crente. Deus disse: então vai lá, porque eu atesto e eu carimbo que Jó ainda vai ser. Aí você percebe que Jó acorda de manhã, a notícia é que os filhos morrem, os gados morrem. Jó começa de manhã perdendo tudo. E o diabo disse: agora Jó vai entregar e vai chutar o balde. Mas de repente parece que Jó, ele vai dar algo dentro dele assim, e ele escreve assim, gritando. Eu imagino: se Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe o que é entender isto? Que Deus não responde e ele não fez nada. E a segunda vez o diabo disse: e aí diabo, viu lá? O diabo disse: não, rapaz, eu duvido se eu tocar na carne dele, se ele ainda continua. Aí Deus disse: toque, mas não tira a alma dele. Agora imagina Jó acordar no período que um amigo dele é um caco de telha, onde ele vai coçar, achar cinza. A mulher fala assim: meu amor, eu sei que você é fiel, mas não estou aguentando mais ver o sofrimento. Amaldiçoa logo Deus e morra, talvez ele te mata. Os seus melhores amigos que comia carne com ele, que orava com ele, falou assim: você pecou, Jó, não tem jeito, você pecou, esse mal só veio porque você pecou. Aí eu fico imaginando assim a minha mente, como é que Jó escreve o capítulo 19 e o versículo 23, dizendo assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar em meu favor.
Sabe o que é viver o silêncio de Deus e não ver resposta do céu? Sabe o que é viver o silêncio de Deus e não ver Deus sentando nas asas do anjo e vindo falar com você? É olhar para o homem chamado Asaf, no Salmo 72, 3, 4. E você olhar para o homem que cuidava da igreja. Ele cuidava dos bancos da igreja. Ele cuidava do louvor da igreja. Ele cuidava da ornamentação do culto. E ele olhar para o ímpio e ver o ímpio bem. E quando abrir o seu armário não ter nada. Quando ele olhar para a sua geladeira não ter nada. Os filhos querendo de comer e ele não tem nada. Ele não aguenta, ele escreve o 73 gritando assim: ó Deus, cadê o Senhor? Ó Deus, cadê os profetas? Fala comigo, Deus. Tem hora que nós não entendemos por que Deus permite viver a situação. Tem hora que nós não entendemos por que Deus permite vivermos situações na vida, como pregador, como pastor, como dirigente de igreja, como alguém que está no ministério. Mas é Deus te ensinando assim: meu filho, esta crise que eu estou permitindo é porque eu estou revelando quem é você em meio à sociedade. Eu estou revelando quem é você a essa pessoa. Essa situação que você está vivendo é Deus revelando Cristo em você. Talvez hoje eu não prego que isso que está escrito aqui, o texto, Cristo em vós, esperança da glória. Mas se você vai perceber-se no texto que a crise é para revelar quem eu sou. Sabe que não é que você conhece quem é quem, irmãos? Não é na hora que você passa o cartão. Sabe quando é que você conhece quem é quem? É na hora que as dificuldades vêm. É na hora que tudo está apertado. Um dia desse lá em casa, eu ia numa campanha de oração, há quase 2 meses, de meia-noite às 3 da manhã. Quando não é de meia-noite às 3 da manhã, é de 3 às 6 da manhã de joelho. Eu fui fazer almoço, acabou o gás. Minha esposa falou assim: acabou a fralda, acabou tudo, o leite do menino. Eu disse: vamos até amanhã que Deus vai fazer. Quando foi pela manhã, eu passei uma noite orando, falando com Deus, e Deus não me responde. Aí alguém, que depois eu contei para ele o que aconteceu, ele me ligou, mandou uma mensagem, disse: Dimar, pode ir lá no banco, eu depositei alguma coisa para você, eu não tinha falado nada. E eu fui lá no banco, estava o dinheiro do gás, o dinheiro de comprar leite, mas fazer alguma coisa. Sabe por quê? Talvez você não entenda o que você passa, mas Deus dizendo: eu estou te ensinando alguma coisa. Eu estou permitindo tudo isso, porque no meio dessa crise, eu vou agir em teu favor. Em meio a essa crise, eu vou fazer alguma coisa. Em meio a essa crise, eu vou mudar a tua história. Pode mudar a circunstância, meu querido. Pode mudar a circunstância, mas não perca o seu caráter. Está tudo difícil para você. Está dando errado na sua vida. Alguém já te acusou, alguém já apontou o dedo. Fica tranquilo, acalma o teu coração. Sabe por quê? Deus vai enviar a solução. Porque Deus sabe até quando você suporta. Deus sabe até quando você aguenta. Porque vai chegar um momento que Deus vai abrir o céu e vai dizer: meu filho, fica tranquilo, porque eu estou trabalhando. Alguém aqui já meditou quando Davi foi perseguido por Saul? Alguém já parou para meditar onde Davi caiu? Dentro de uma caverna, desiludido, frustrado. Aí quando Davi passou assim: pastor Elias, eu estou precisando de uma palavra. Aparece 400 homens, endividados, pior do que ele, falando assim: me dá uma palavra, fala alguma coisa, toca a harpa, canta um hino. Sabe que Davi escreve o Salmo 142, versículo 7, gritando: Senhor, tira minha alma da prisão, porque eu preciso te adorar. Quer conhecer quem é quem? É no momento da dificuldade que alguém olha para ele e fala assim: está tudo errado na sua casa. Mas quando você passa perto da casa dele, tem um hino cantando, dizendo assim: então louve, simplesmente louve,
Não importa, louve, seu louvor invade o céu. Aí tem alguém que diz, mas aquele crente está dando tudo errado para ele. E ele continua cantando, Deus vai na frente, abrindo caminho, no meio do mar, Deus vai. Sabe por quê? Ele sabe que no meio da crise, Deus vai se levantar. Deus vai se levantar. Deixa eu ver quem crê nisso, irmão. Levante a mão e dá glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus, irmãos. Eu vou te falar que é poucas vezes que eu sinto isso. O meu corpo está tremendo aqui nesse altar. Eu preciso me segurar, que eu quero pregar uma palavra racional aqui hoje. Eu preciso ser racional para você, mas a minha carne está tremendo aqui. Deus me trouxe para deixar uma palavra para alguém. Eu vim falar para você, obreiro. Eu vim falar para você que está sentado, para você que está em pé, para você que veio aqui com um propósito. Eu estou aqui tremendo nesse altar para dizer assim, o silêncio que Deus está permitindo é porque Deus está revelando quem Ele é na sua vida. As pessoas vão conhecer você em meio à pressão. Quer conhecer quem é quem? É no meio da pressão, é no meio da adversidade que você sabe quem é quem. O que é, pastor? Deus está te ensinando que em meio a isto, relacione com Ele, aproxima dEle, relacione com Ele. Mas por quê? Enquanto Abacuque passa pelo silêncio de Deus, Deus então decide responder. Alguém entendeu? Quando Abacuque passa pelo silêncio de Deus, Deus então decide responder. Pergunta para mim, qual é a resposta? Vou responder para duas pessoas que perguntou. Quero mais alguém? A resposta de Deus está no versículo 6 e 7. Abacuque, eu vou usar os caldeus babilônicos para pisar no meu povo. Como é que é, Deus? Você perguntou até quando e por quê? Então eu te respondo, eu vou usar o inimigo para pisar neles. Aí o versículo de número 13, 12 a seguir, Abacuque vai protestar contra. Senhor, o Senhor vai permitir os nossos inimigos pisar mais em nós? Mas eu vou dizer uma coisa para o Senhor. O que é Abacuque? Capítulo 2. Eu vou subir para uma torre de vigília. De lá eu vou me apresentar. Eu vou vigiar. Senhor, e dessa torre eu não vou sair. Eu vou perseverar até o Senhor mudar o condicionamento, até o Senhor mudar a história. Senhor, em meio a essa crise da torre de vigília eu não saio. Senhor, em meio a essa crise da oração eu não vou sair. Senhor, em meio a essa crise eu vou confiar em Ti. Em meio a essa crise eu vou ter esperança no Senhor. Senhor, daqui ninguém me tira, daqui ninguém me sai. Deus, eu não saio da torre. Eu aprendi com Abacuque, irmãos. Que lição linda. Que lição linda. O que é, pastor? Pode estar tudo virando, pode estar tudo dando ao contrário, mas Abacuque me ensina, eu não largo ao Senhor. Daqui eu não saio, Deus. Daqui ninguém me tira. Ou o Senhor me responde, ou eu vou morrer aqui na torre. Deus não aguentou. Você que tem Bíblia vai me acompanhar. Deus não aguentou. A resposta de Deus vem agora no versículo 2, 3 e 4 de Abacuque. Então o Senhor disse, então o Senhor me respondeu, pega uma tábua, um outdoor grandão. Eu estou pregando para crente aqui agora. Ai, 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 quem está entendendo vai dando glória a Deus. Escreve a visão, torna bem legível, pastor Éder, sobre as tábuas, para que possa ler quem passar correndo. Olha o versículo 3, porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, que não se enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará, porque a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, aleluia, aleluia, mas o justo viverá pela fé, pela fé, pela fé, pela fé.
Eu estou sentindo Deus aqui. O justo viverá pela fé. Sabe o que Deus está me ensinando? Em meio ao meu silêncio, Abacuque, eu estou te ensinando a depender de mim. Nossa, Deus do céu. Ah, não, eu vou repetir isso aqui, irmão. Pastor, sabe o que Deus está me ensinando? Em meio ao silêncio, depende de mim. Depende da minha presença. O que é? Em meio à crise, está dando errado em todos os lugares. Eu vou conhecer quem é quem, porque dentro dele vai gerar o que? Uma fé tão grande. O que é, pastor? Lá no fim do túnel, quando o juiz bateu o martelo, disse assim: não tem jeito, vai ficar na cadeia. Quando alguém diz, vai ter que morrer, mas lá no fim do túnel você olha e fala: eu tenho esperança em Deus, eu ainda acredito em Deus, eu ainda... Sabe o que é? No fim do túnel você diz assim: está dando errado para mim, está difícil para mim, mas Deus vai me abrir uma porta de escape. Olha para mim, você que está atrás, olha para mim. Talvez o pastor já contou aqui, mas olha para mim. Um menino de uns 8 anos estava viajando com seu pai no voo. Só que de repente o voo começou a balançar, as máscaras começaram a cair e os compartimentos começaram a abrir. Foram 15 minutos de desespero. Alguém estava sentado lá daquele menino, e aquele menino estava brincando com o tablet, pastor Elias, rindo, pulando, na hora daquela bagunça, ele pulando e rindo. Aquele moço sentado perto dele ficou perturbado e disse: meu filho, o que é, senhor? Ficamos 15 minutos em turbulência. O avião parece que ia cair, todo mundo morrer. As máscaras caiu, mesmo você com a máscara, você brincava. Os compartimentos abriu, você não viu. Eu não vi tristeza, nem lágrima, nem grito seu. Por quê? Ele disse: meu senhor, quando eu saí de casa, o meu pai falou que o avião ia balançar. Se caísse máscara, era para eu ficar tranquilo. Por quê, meu filho? O meu pai é o piloto do avião. Ele disse que estava no controle de tudo. Pastor, aplica para mim. Esse menino sou eu, é você. E esse avião é a igreja. Fica tranquilo, está balançando, está difícil. Mas quem está no controle é Ele. Quem está no controle é Ele. Pode ter turbulência, dificuldade, mas Ele diz: eu estou controlando. Eu estou controlando tudo. Eu estou controlando a tua casa, a tua vida. Eu estou controlando. Só quem crê nisso, solta o grito aí, dá um glória para Ele. Sabe o que é isso? Isso é fé. Sabe o que é fé? É quando o médico fala para você: não tem jeito. Olha aqui para mim. Sabe o que é fé? Eu ouvi do médico a minha filha ir tomar Gardenal o resto da vida. Ela tinha 2 anos e meio. Eu fiquei 3 dias no meio do mato orando. Falei: sim, Deus, eu só saio daqui com a palavra. Deus disse: desce no 3º dia. Eu falei: doutor, eu vou tirar a minha filha. Ele disse: você não vai tirar ela daqui, ela vai ficar 10 dias aqui. Eu disse: não vai, doutor, eu vou assinar o documento. Ele disse: então vou chamar a junta médica. Chamou a junta médica e disse: sim, olha, ele vai ter que assinar um documento porque está tirando a filha e nós vamos tirar a nossa responsabilidade. Pois não, pode tirar. Minha filha dava crise, de 10 em 10 minutos dava crise. Só que Deus falou: tira. Quando eu tirei ela do hospital, ela vai fazer 17 anos agora, mês de abril. Nunca mais ela tomou remédio. Nunca mais deu crise. Sabe por quê? A fé é assim, Mamilena. Parece que está todo mundo acabado. Parece que está dando tudo errado. Mas dentro de você, você fala assim: eu acho que Deus pode fazer alguma coisa. Não, doutor, a última palavra é sua. O que é? Hoje tem culto, é o corredor de fogo. E aí? Eu vou passar no corredor de fogo. Talvez o corredor não faz nada para mim, mas o dono que está no meio do corredor chama Jesus. Chama Jesus, chama Jesus, chama Jesus. Aqui bate palma, dá um grito aí. Aplauda Ele. Eu não sei cantar, mas eu lembrei de um hino aqui. Cadê aquele menino do violão? Está aí? Foi arrebatado. Tem um hino que diz assim: ó, olha aqui para mim, enquanto ele vem correndo ali. Olha se você conhece. Minha fé. Não. Fica aí, filhão. Aprendi. Cante.
cante ele pensando no hino. Que o hino, a letra diz? Agora o refrão, olha o que diz o refrão. Você pode adorar o Senhor? Tudo dá certo, Ele é Deus, mas se não der, continua Olha pra mim. sendo Deus. Enquanto ele está preparando para começar de novo, vira para alguém aí. Põe a mão sobre ele aí, sobre ela e fala assim: Deus está te ensinando, filho. Fala para ele que em meio a essa situação, que em meio ao silêncio de Deus, vai surgir em você fé. Fé. Porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus. Fala com ele assim: hoje o teu milagre chega. Solta a voz. Cante com nós. Minha fé não está firmada. Se você pode adorar ele, adore aí. Podes fazer. Deus está falando com alguém. Eu aprendi Deus está falando com alguém aí hoje. a adorar pelo que é. A multicabe o céu. Veio sim o amém. Somente Ele, mais ninguém. Ah, Deus. Deus está falando para você. Até quando, Deus? Por que, Deus? Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. A porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Deixa eu caminhar para mim terminar aqui. O que dizer quando Paulo escreve à igreja em Roma, no capítulo 8 e no verso 37? Quem vai me separar desse amor? É a tribulação, é a angústia, é a tempestade. Bem certo eu sei que nada vai me separar desse amor, porque a fé é uma esperança que se vive dentro de nós. Porque quando tudo está dando errado, a esperança vem. Sabe por quê? Cristo em mim, esperança da glória. Cristo dentro de mim, nasce uma esperança. E a esperança que nasce é: daqui ninguém me tira, daqui ninguém me arranca, porque eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus vai se levantar. Paulo, Silas, Geraldo, correndo. Corre. Paulo, vamos desistir? Não, Como é que está seu corpo? tá fraco. Suas pernas? Trêmula. Mas nós apanhamos, Paulo, nós vamos ficar. Mas não vamos desistir. Mas Paulo fala assim para Pedro, para João: vamos, como é que está a sua voz? Fraca. Mas vai sair alguma coisa aí. Aí Silas olha para Paulo. Eles começam a cantar.
Eu imagino que deve ser esse hino assim. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Ele é Deus. Vamos cantar, Silas. Ele é Deus. Continua sendo Deus. Se a doença vier. Olha aqui. Por que não dizer aquela mulher cirofenícia que chegou diante de Jesus e teve coragem de falar o problema dela? O que era o problema dela? A sua única filha endemoniada em casa. Seu marido abandonou. A sociedade covarde jogou ela fora. E ela não tinha mais ninguém. Sabe que os discípulos falaram? Sai daqui que está perturbando o ensinamento. Mestre, essa mulher é perturbadora. Sabe o que ela ouve de Jesus? Uma palavra que ela não queria ouvir. Eu vim. Foi para eles. Não, deixa ela lá. Porque eu não posso pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher era para ir embora. Sabe o que ela fez? Ela falou assim: até os cachorrinhos come da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Não, sabe o que Jesus fez? Acabou. Acabei com o ensinamento, porque esta palavra gerou o milagre dela. A fé dela, ela vai levar o milagre. Eu vim dizer para alguém aqui, levante a mão, se liberar uma palavra. Já fecha sua Bíblia e terminar. Hoje você não sai daqui sem uma palavra de Deus. Se eu sou profeta, estou vindo há quase 2 meses de madrugada, 3 horas de oração no joelho. Eu saí ontem, dia de oração, fui terminar a orar às 9 horas da noite. Eu não estou aqui à toa, porque sou amigo do pastor Elias. Eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para esse ministério. E a palavra que eu tenho, você não vai sair daqui sem a resposta de Deus. Deus vai te responder. Esta semana alguém vai ligar para a secretária da igreja, para o pastor, e vai dizer assim: Deus respondeu a minha oração. Eu sei que tem pessoas aqui em lágrimas, em grito, mas quando você passar pelo corredor de fogo, se prepare aí, porque a esperança que é Cristo em nós, vai nascer uma fé, e a vitória de Deus chegará na tua casa. Só quem crê dá um grito de vitória e aplaude ao Senhor mais forte, gritando. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, termino aqui, ó. Versículo de número 16. Eu não vou pregar o capítulo 3, 1 e 2, não. Outro dia eu prego, mas vamos pular o versículo 16 do capítulo 3. Olha o que Abacuque responde a Deus. Quem está comigo, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Amém. E ouvindo eu, meu ventre se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios, entrou em mim a podridão, os meus ossos estremeceram de mim, dentro de mim. E isso aqui acho que eu podia parar para pregar aqui, pastor. Aí Abacuque diz: no dia da angústia eu vou descansar no Senhor. Olha o que Abacuque aprende aqui, que no dia das adversidades ele vai dormir e vai roncar a noite toda, porque ele sabe que Deus pode fazer alguma coisa. Sabe o que Abacuque aprende? Que no meio do silêncio de Deus, que no meio das adversidades, ele precisa confiar em Deus. Olha o que ele continua dizendo: no dia da minha angústia eu descansarei. Quando subir contra o povo, quem invadirá contra as suas tropas? Agora o versículo 17 me dá uma palavra, e o pastor que foi em Israel pode me ensinar isso aqui. Ele grita assim: porque ainda que a figueira não floresça. Alguém entendeu lá atrás? Sabe o que é a figueira para um judeu? Quando ela não floresce, ele volta para a cama e dorme, porque ele sabe que não é tempo. Mas ele diz assim: ainda que não há figueira não floresça. Sabe o que ele grita?
eu ainda confiarei no Senhor. Ele diz mais: que nem tem haja fruto na vinde. Israel trabalhava com a vinde porque fazia uva, símbolo da aliança. Toda a mesa do judeu tem vinho. Aí ele diz: símbolo de alegria. Ainda que eu não tenha uma alegria, Éder, mas eu aprendi. Eu ainda esperarei no Deus da minha salvação. Aí ele diz mais: ainda que a oliveira não produzem seus frutos, que era simples, não podia faltar na mesa do judeu, azeite. Não vou pregar sobre aqui o azeite, mas era um produto importante para Israel, porque o azeite era símbolo da unção, poder, autoridade. Mas Abacuque aprendeu: ainda que não tenha poder, não tenha autoridade, que não tenha mais nada, eu ainda confiarei no Deus da minha salvação. Ele continua dizendo: ainda que as ovelhas não produzem, os gados não produzem. Ele está dizendo que a ovelha é amigo, é conforto, é símbolo de honra, é proteção. Mas ele disse: a minha esperança ainda está em Deus. Termino aqui, isso aqui é muito forte. Versículo de número 18, 19. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei, ao Deus da minha salvação. Versículo 19. Porque o Senhor é a minha força, o qual faz os meus pés como das corças e me faz andar sobre as alturas. Eu vou parar aqui, fechei a Bíblia. Olha para mim aqui, para me entregar o microfone. Que Abacuque fala, compara os pés como da corça, Éder. É porque os pés da corça são preparados, pastor Elias, para andar em meio ao pedregulho, em meio às pedras. Olha o que ele diz: obrigado porque o Senhor fez os meus pés em meio a esse silêncio, em meio às pedras. Eu vou andar correndo, e aí nada vai me acontecer. Sabe por quê? A minha esperança ainda é o Deus da minha salvação. Senhor, porque é o cheiro das águas, eu posso sentir de longe que em meio ao deserto ainda vai ter vitória, ainda vai ter vitória, porque a minha fé fica de pé. Cante, adore o Senhor. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Se você quiser abraçar alguém, chorar com ele, chore. Ele é Deus se não fizer, Ele é Deus se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier.